O quarto nos fala que Cristo é a pedra principal. Então, esse quarto eu já acabei falando sobre a pedra principal, que é a pedra que dá sustentação a esse edifício, que é a igreja, que dá sustentação a este mundo, pois Jesus Cristo é aquele que formou a terra por sua palavra, e é ele que continua sustentando até os dias de hoje. Jesus Cristo, ele fala com seus apóstolos que o Pai, ele estava trabalhando e continua trabalhando até hoje. E Jesus Cristo, assim também, continua trabalhando até os dias de hoje, pois ele foi para os céus e está preparando uma morada que já estava preparada antes da fundação do mundo para aqueles que creem em teu santo e grande nome. Antes de entrarmos no ponto 2, nós temos uma parte importante a dizer. Portanto, a pedra angular desde do novo santuário é o próprio Cristo. Não no Sermão da Montanha apresentamos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Então, essa pedra angular, essa pedra principal é o próprio Cristo. Como bem está escrito que por parábola que o homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha e o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. Isso quer dizer que aquele que está firmado em Cristo Jesus, pode vir a tempestade, pode vir as lutas, pode vir o rio, as ondas podem bater fortemente sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua vida, e ele não será abalado, ele permanecerá firme até o fim. Mas aquele que está firmado em outro que não seja Cristo, esse está marcado para a derrota, pois virão as tempestades, virão as tormentas, e ele não tendo base, ele não tendo sustentação, ele não tendo onde se agarrar, esse verdadeiramente perecerá. Então, fiquemos atentos, estejamos edificados sobre essa rocha, estejamos firmes, ou tenhamos em nosso edifício a pedra angular, a pedra principal, que é aquela pedra que dará sustentação às nossas almas, o nosso espírito e o nosso ser, nos transformando de dentro para fora. Pois Jesus Cristo, ele nos fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai, é aquilo que está no seu interior. Então, todas as coisas começam no mundo espiritual e vêm se reforçando na mente do homem, na alma do homem, até que esse acabe entrando em caminhos tortuosos, desagradando a Deus, e, consecutivamente, a sua casa estará sendo construída num monte de areia, onde virá o momento difícil e a água vem, come toda aquela sustentação e a casa é levada embora. No tópico 2, no ponto 2, nós vamos falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na parte 1 aqui do 2, o conceito dos apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado, mensageiro. O apóstolo é concentrado na natureza da missão de Cristo. Foi enviado para ser salvador do mundo. Então, nós vemos aqui que o conceito de apóstolo é enviado, é edificador. É aquele que vai para o mundo para poder pregar as boas novas do Evangelho e fazer com que toda a humanidade conheça a Cristo Jesus, sendo transformado, sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Não deixemos que nada venha atrapalhar nossa convivência com Cristo Jesus. A doutrina dos apóstolos. 2. Ponto 2 do segundo tópico. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina de Cristo Jesus, pois os apóstolos pregavam aquilo que eles aprenderam com Cristo. Eles viveram durante 3 anos e meio com Cristo Jesus, durante dia e noite, aprendendo sobre todas as coisas,
aprendendo sobre como andar, como caminhar, aprendendo como tratar as pessoas, aprendendo como restaurar almas e tirar das amarras de Satanás, livrando-os de todo o desejo, mostrando que os desejos do homem, que o desejo da carne, mostrando que a natureza adâmica na vida do homem, ela só traz morte, desgraça, ela só traz coisas que não edificam o homem. Mas aqueles que estão firmados, na doutrina dos apóstolos, esses sim verdadeiramente saberão como cuidar das pessoas, pois eles têm, assim como eles, nós também temos o Espírito Santo de Deus que tem nos compelido a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, o Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus Cristo, ele faz a oração do Pai Nosso, que é uma das orações mais importantes na vida do cristão, e ele passa desapercebido. Pois Cristo, ele começa a ensinar que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o mais importante do Pai Nosso é que na parte em que ele fala: Pai, perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoados aqueles que nos têm ofendido, que nos têm maltratado, que nos têm pisado, Pai. Então, nós oramos isso todos os dias, todas as noites, mas nós não estamos praticando aquilo que Cristo tem falado. Então, perdoe o teu próximo, que Deus te perdoe, assim como você tem perdoado o seu próximo. Aqui está contido algo importante. Se você não tem perdoado o seu próximo, então Deus não te perdoará. E você será responsável pela sua própria perdição, pois aquele que não perdoa, aquele que não tem um espírito quebrantado e voluntário, esse não entrará no reino dos céus. Então fiquemos atentos a isso, a doutrina dos apóstolos. E no ponto 3 do 2, nós precisamos aprender um pouco mais o testemunho dos profetas. Os profetas, eles testemunharam de Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus. Todas as escrituras estão voltadas para isso, estão voltadas pela promessa de Jesus Cristo. Então nós vamos para o livro de 2 Pedro 1:21. Então, aqui o testemunho dos profetas. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala que antigamente a promessa estava oculta aos gentios. Eles não conheciam a promessa de salvação por Cristo Jesus. E nem poderiam, porque eles estavam longe da verdade. Os estudos nos falam que os gentios, eles não acreditavam na vida após morte, então eles não criam no Messias. E também não tinham direito da promessa abraâmica, pois eles não eram judeus. Então a palavra nos fala que esta revelação estava oculta. A promessa messiânica estava oculta a todos os outros povos da terra. Só os judeus tinham esse conhecimento. Mas quando Cristo vem e morre por nós e ressuscita no terceiro dia, o Evangelho é pregado por todos os cantos da terra, em Samaria, Judéia, em todos os confins da terra. Então eles passam a ter direito a essa promessa de Cristo Jesus, chamados de co-herdeiros de Cristo, filhos por adoção. Então eles passaram a ter direito a isso. Mas seguindo um pouco mais, o testemunho dos profetas, no livro de Efésios 22:20, nos fala da seguinte forma: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Espírito Santo.
Então nos fala que todo aquele que está bem edificado em Cristo Jesus, ele cresce para o templo do Espírito Santo. Ele cresce, sendo que o Espírito Santo de Deus está dentro dele, e ele, sendo impelido pelo Espírito Santo, ele vai melhorando dia após dia, melhorando também assim a qualidade dos cristãos da igreja. No livro de 2 Pedro 1,21, nos fala da seguinte forma: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada, porventura, por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nos prometendo que Jesus Cristo, que o Espírito Santo estaria conosco até a vinda de Cristo Jesus, e nós receberíamos o direito da vida eterna juntamente com todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa promessa de que a semente da mulher viria e pisaria, e que Satanás pisaria no calcanhar do filho da semente, no calcanhar da semente, e a semente pisaria na cabeça da serpente, falando que Jesus Cristo viria e Satanás perseguiria a Cristo, que ele passaria pela cruz e Satanás acharia que teria vencido essa batalha, mas Jesus Cristo ressuscitando no terceiro dia, ele vai lá nos confins da terra, no inferno, e toma a chave da morte do inferno, dando assim, aniquilando tudo aquilo que estava contra nós, tirando todo o poder de Satanás, fazendo com que agora nós tenhamos a mesma esperança que Jesus Cristo, como Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nós, ele também, a todo aquele que está firmado nesta rocha, está edificado nesse tempo, também terá esse fim, que é a ressurreição no dia da sua vinda, e ter o direito de vida eterna, deixando assim, aniquilando assim a morte e o inferno, e que ficará restrito a Satanás e todos os seus seguidores. Vamos fazer o fechamento no terceiro ponto, no terceiro tópico, que é edificados para uma morada com Deus. Edificado, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Isso nos mostra, como eu acabei de falar, que todo aquele que é edificado por Cristo Jesus, que está firmado em Cristo Jesus, na pedra angular, ele é compelido ao Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito Santo a ir melhorando continuamente todos os dias. Mas como é essa melhora? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, quem traía não trai mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que tinha um coração duro como pedra, o seu coração passará a ser carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que tem dureza de coração e que não se compadece com o mal do próximo, esse passará a se compadecer.